Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs da fé, de um novo ano em preparação, assim, para celebrarmos não apenas o Natal do Senhor, mas a vinda do Cristo, que elevado ao céu, depois de peregrinar neste mundo, nos chamando a atenção para a necessidade da conversão, pois o reino está próximo de nós, deixou esta promessa. Ele volta para o Pai, mas virá novamente a nós para poder assim nos resgatar, diante de nossa vida, no esforço da santidade, vivendo pela sua palavra para alcançar o céu, poder nos levar para nos congregar ao coração do Pai. E para esta comunidade paroquial, assim como para toda esta cidade, nesta terra santa de Raposos, onde na presença de Deus, vocês têm a graça de poderem viver sob a proteção da Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Conceição, não há melhor caminho para preparar a vinda do Senhor do que com ela. Ela que soube acolher o Cristo no seu ventre, gerando pela obra do Espírito Salvador, traz essa luz ao mundo, para que o mundo antes mergulhado nas trevas, e lamentavelmente quando ainda optamos pelo pecado, assim vivemos, pudermos experimentar o caminho da luz. O Cristo é esta luz, o sol de justiça que visita o povo, que visita cada um de nós para nos recordar que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. É por isso que Maria, cheia do Espírito Santo, exulta no Senhor. Assim como hoje também, neste capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, o próprio Cristo exulta no Espírito, para assim mostrar a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que precisamos viver pelo Espírito de Deus. Deixar que o nosso coração possa ser este tabernáculo onde o Espírito possa acampar, e ali fazendo a sua morada, guia a nossa vida, guia o caminho da nossa história. Por isso que neste primeiro dia da nossa novena, em honra a Nossa Senhora da Conceição, mesmo cada um de nós trazendo suas motivações pessoais, das graças que precisam alcançar, dos desejos e sonhos que querem colocar nas mãos da mãe para que ela apresente ao Pai, nós aqui precisamos, ao longo destes dias festivos, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos a Imaculada Conceição de Maria, procurar imitar a sua vida de virtude, seus exemplos de santidade, que faz com que, de fato, ela é toda bela. E a beleza de Maria não está porque Deus a preservou da mancha do pecado original. Está porque ela optou viver em Deus. E vivendo toda para Deus, se deixou ser conduzida pelo Espírito e assim hoje, junto do Pai, intercede por todos nós. A liturgia desta terça-feira, da primeira semana do Advento, traz este Evangelho onde Jesus quer recordar ao nosso coração passos fundamentais para essa experiência da santidade que nos ajuda a chegar ao céu. O primeiro dele é a própria ação do Espírito Santo. Diz o evangelista Lucas que Jesus, exultando no Espírito Santo, se volta ao Pai em oração. O segundo passo fundamental para quem quer ter uma vida de oração é se voltar a Deus. E se voltando a Deus, saber falar, mas também saber escutar. Quando nos abrimos, meus irmãos e minhas irmãs, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, para que a sua graça nos acompanhe e nos sustente por meio do Espírito Santo, nós começamos a viver o discernimento. E é justamente por discernir no Espírito os caminhos da nossa vida que nós vamos perceber que nem tudo nos convém. Nós vamos perceber que nem todos os caminhos podem nos conduzir ao céu. E assim, discernindo entre o bom e o mal, o certo e o errado, começamos a viver motivados pelo Espírito nesta busca do aperfeiçoamento do nosso coração. Quando estamos longe do Espírito, estamos fadados a ir pelo erro. Quando agimos por nós mesmos, nas impulsividades do nosso coração, tirando de nós a ação do Espírito Santo, como dizemos no ditado popular, damos com burro d'água. Porque sabemos, meus irmãos, que a nossa natureza humana é cheia das nossas fraquezas. Muitas são as nossas limitações que querem nos roubar da graça de Deus. E o mundo, muitas vezes, nos impulsiona este caminho, ao caminho do erro, da permissividade, que é um grande mal que aflige a todos nós.
Quando olhamos para a lógica do mundo e percebemos que ao nos dizerem que tudo pode, vamos vivendo longe da fé, vamos vivendo longe de Deus. É por isso que o mundo está nessa bagunça que estamos vendo, porque estamos perdendo a identidade da fé, estamos perdendo o horizonte da palavra de Deus, perdendo os valores da família, e colocamos diante de nós um caminho da onde tudo pode, simplesmente a nossa preocupação pela nossa satisfação pessoal e pela nossa realização. Como é bom poder aprender de Maria, esse gesto tão sublime de silenciar o seu coração, silenciar até mesmo os seus sonhos e seus desejos, para viver plenamente em Deus e sonhar o sonho de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Maria, ao se colocar como serva, é aquela que se dispõe a viver o projeto de Deus. Não mais os seus sonhos, não mais os seus desejos. Na sua juventude, certamente, num projeto de vida que agradava o seu coração, Maria queria viver assim como nós, as coisas que são desejos do nosso coração, mas ela soube compreender que o projeto de Deus era maior do que ela mesma. E que aquilo que Deus tinha a oferecer para ela era muito maior do que aquilo que talvez ela desejava. E essa compreensão, certamente pelo Espírito que agiu em Maria, fecundando no seu ventre, para que ela pudesse gerar o Salvador, foi o que fez com que ela fosse toda de Deus. Por isso nós precisamos acolher cada dia este Espírito e deixar que esse Espírito age em nós para que possamos nele exultar. E exultando no Espírito Santo nos voltar a Deus e em Deus glorificá-lo por ele ser quem ele é na nossa vida. Jesus, ao exultar no Espírito Santo, louva o Pai, reconhece que ele é Senhor do céu e da terra, e ele ainda diz: porque escondestes estas coisas aos sábios. Meus irmãos e minhas irmãs, no segundo momento do Evangelho de hoje, nos é falado sobre a revelação. A revelação que só quem está cheio do Espírito Santo é capaz de compreender. Porque Jesus está revelando ao mundo quem é o Pai, e ele ainda diz: o Pai escondeu essas coisas aos sábios, aos inteligentes. Será que Jesus está aqui dizendo que a palavra de Deus, que o céu, não são para os inteligentes e para os sábios? Muito pelo contrário. É louvável aqueles que colocam a sua vida pelo dom da inteligência no Espírito Santo e procuram um crescimento intelectual e a partir dele a busca de Deus. Mas Deus esconde o seu projeto, Deus esconde a sua face daqueles que vivem pela arrogância, de uma ilusória inteligência, de achar que não precisa de ninguém, de que não precisa de Deus. Como é grande este perigo que hoje nos ronda no mundo secularizado, no mundo distante da fé, e por que não dizer no mundo longe de Deus. Infelizmente, vamos vendo que o mundo está se afastando de Deus. Estão tirando Deus do centro para colocar o homem, a sua razão, os seus desejos. E este é um grande perigo, porque quando tiramos Deus do centro da nossa vida, não só nos perdemos da fé, mas nos perdemos de nós mesmos. Porque se tirarmos Deus da nossa vida, perdemos a essência do nosso viver e perdemos a nossa própria humanidade. Por isso que Deus esconde todas estas coisas àqueles que estão cheios de si, aqueles que já acham que já têm a sua própria salvação, que a sua salvação está no seu caminho, que a sua salvação está neste mundo. Olha como Maria soube compreender este caminho, que a sua salvação estava no Senhor, seu Deus. Por isso que ela se entregou totalmente, porque queria alcançar o céu a partir de uma vida toda plena em Deus. Por isso que Jesus louva o Pai, por tirar este caminho daqueles que estão cheios de si, mas revela aos pobres, aos pequenos, aqueles que para o mundo são os excluídos. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E ninguém pode conhecer o Pai senão o Filho, e aquele a quem ele quiser revelar. E a quem Jesus quis revelar a face do Pai? A cada um de nós. Quando vivemos a sensibilidade de abrir o nosso coração para acolher o Senhor, quando verdadeiramente somos capazes de nos abrir à generosidade do amor de Deus, que quer nos conduzir com maestria, nos dando o direito da liberdade de escolher o caminho, mas escolhendo por ele, de vivermos almejando o céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós acolhemos esta revelação. E nesta proximidade do Natal, ao fazermos memória
da plenificação dessa revelação ao nascer, ao se encarnar o Cristo Jesus, o Deus humano e divino, que vem para nos libertar de nossos pecados, para nos dizer que isso não é somente um princípio, mas que a eternidade é a generosidade de Deus para todos nós. Ele se revela e faz revelar o nosso coração ao Pai, mas para isso é preciso abrir o nosso coração. E ainda ele diz, ao final do Evangelho, muitos profetas, muitos irmãos e irmãs nossos do ontem, quiseram ver o que hoje nós podemos ver, quiseram ouvir o que hoje nós podemos ouvir, e nós ainda caminhamos na indiferença. No tempo de tamanha facilidade da comunicação, onde temos com maior facilidade acessível à nossa mão a palavra de Deus, o caminho da experiência da vivência da fé, nós hoje somos indiferentes. Um perigo é a indiferença para nós humanos, porque a indiferença nos afasta do projeto de amor de Deus para nós. A indiferença nos leva a nos encher de nós mesmos. A indiferença nos afasta uns dos outros, porque não somos mais sensíveis quando tiramos Deus da nossa vida, a dor do outro, a necessidade do nosso irmão. A indiferença nos afasta da cruz, porque na indiferença não acolhemos o Cristo Jesus. Muitos hoje não querem ver, não querem mostrar, mas fato é que esta palavra, há mais de 2000 anos, vive e presente no meio de nós, nos revela o amor de Deus, porque a palavra é o próprio Cristo. E é por isso que nós proclamamos neste tempo do advento que a palavra se fez carne, habitou entre nós e permanece viva, quando de fato essa palavra ecoa e chega pelo nosso ouvido ao nosso coração para transformar a nossa vida. Peçamos a ela, nossa Mãe Maria, aquela que Deus escolheu para ser mãe do Salvador e este nos deu como mãe, que ela interceda por nós. Que esses dias solenes aqui celebrados com tanta ênfase e carinho, demonstrando a ela todo o nosso amor, seja para nós tempo de conversão, seja para nós tempo de transformação, para que muito mais do que os vivos e louvores aqui elevados nesses dias, nos leve verdadeiramente um caminho da santidade, e nesta busca incansável de todos os dias nos voltarmos a Deus, e aí se dá a conversão, verdadeiramente almejemos o céu, sabendo que o céu começa aqui, quando acolhemos o Cristo e sua palavra, e vivemos como filhos de Deus, para este lugar que Ele prepara para nós. Que a nossa Mãe Maria, Virgem Imaculada, cubra cada um de vocês com o seu manto sagrado. Lhes traga paz e bem e possa fazer com que todos tenham plena saúde do corpo e da alma. E, acima de tudo, que ela traga ao seu coração aquele que fez com que ela fosse toda bela, o Cristo Jesus, que ela traz ao mundo como luz e salvação. E assim trazendo Cristo a cada um de nós, fazendo-o nascer da nossa vida cada dia, nos encha da verdadeira alegria. Que a Mãe Maria abençoe a todos vocês e lhes traga sempre paz, e traga muita felicidade em Cristo Jesus. Assim seja.